Olá, começa agora o programa Comunicação Livre dessa semana. E eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados para você. No primeiro bloco desse programa, eu falo com o Rafael Louro e a gente vai falar sobre bullying. No segundo bloco, eu converso com a Natália Barros e a gente vai falar sobre o ensaio Primeiros Dias. E para arrematar o programa, eu converso com o Guilherme Lasmar e a gente vai falar sobre uma comunidade de WhatsApp gratuita voltada para a saúde e bem-estar. Fica comigo, eu volto logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. Estou de volta no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Rafael Louro. Ele que é diretor do Colégio Keller. E a gente vai falar sobre a abordagem do bullying na escola. Rafael, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Oi, Carla, obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Então, muito prazer. Vamos começar e eu queria que você começasse me explicando como é que o Colégio Keller trata o tema bullying nos diferentes segmentos de ensino. Porque a gente está falando de um tema que é
extremamente relevante, mas que precisa ser abordado lá no Fundamental 1, no 2 e no ensino médio. Como é que vocês fazem isso desde o começo? Essa é uma questão que algumas vezes surge aqui no colégio, porque aqui a gente tem desde do berçário, então a gente está Uhum. falando Então é de antes ainda. 6 meses, até lá a formatura na terceira série do ensino médio. E aí, nesse processo, a educação infantil ela carrega uma questão da criança, que é onde eles começam a se entender como seres individuais e não mais parte de tudo, eles são alguém. E aí, quando eles passam a ser alguém, eles passam a ter vontade, eles passam a ter exigências, digamos assim, do que eles gostam, eles passam a gostar e desgostar das coisas. É a velha história da criança que até os 4 anos comia pera e deixou de comer pera porque passou a ter a vontade de não gostar mais. Só que isso também se aplica nas relações deles, né? Então, quando a gente está falando de educação infantil, eu preciso resistir a entender que uma criança de 4, 5 anos pratique bullying, porque o bullying ele vai ser muito mais uma tarefa, uma interpretação do adulto nesse sentido, nessa idade, do que uma prática real daquela criança. E aí, por que que eu Perfeito. estou falando isso? A gente precisa ir lá na definição do que é o bullying. O bullying é uma violência que acontece de forma recorrente, sistemática e durante o tempo. Exatamente como diz lá na lei Uhum. de a violência ela é sistemática e com Repetida. caráter isso, e com caráter intimidador. Então, eu uso sempre esse exemplo, vou continuar usando sempre esse exemplo. Eu acho o Joãozinho chato. Eu achar o Joãozinho chato não é Não é bullying. bullying. Até porque o Eu Joãozinho pode chamo ser chato. Eu chamá-lo de chato não é bullying. Agora, quando a gente pega e fala, o Joãozinho, lá vem o chato faz isso, o chato faz aquilo, aí a gente começa a caracterizar como bullying. E aí, respondendo a sua pergunta, quando a gente olhar para a educação infantil, a gente precisa entender que, e aí eu vou ser sempre muito firme com isso, que com 4 anos, uma criança não pratica bullying. Com 5 anos, uma criança não pratica bullying. E aí a educação infantil vai terminar ali nos 6 anos. Aquilo dali é o momento ideal da gente fazer orientação, da gente falar sobre respeito ao próximo, da gente falar sobre respeito às diferenças. E esse trabalho, sem esse nome, sem o termo bullying, ele é Uhum. feito com as professoras, e os professores que, eventualmente, aqui no colégio, particularmente, a gente tem um professor de educação física de educação infantil. Então, ele é um professor, né, homem, para a gente também sair daquela história de que só mulher Da aula de pode educação para infantil. dar aula para educação infantil. E aí, do Fundamental 1, isso já começa a tomar outra forma. Aí a gente já passa a ter na grade curricular. Na verdade, não é Fundamental 1. A partir do momento que o aluno está no colégio, a gente começa a ter uma matéria chamada aula de vida. Mas na educação infantil, a aula de vida vai ser a importância do hábito de escovar os dentes, da alimentação saudável, são outros temas. Quando a gente chega no fundamental, e aí do primeiro ao nono ano, do primeiro ao quinto tem ainda uma pegada de aula de vida, então eles ainda falam sobre isso, só que aí agora a gente começa assim a falar sobre esse tema bullying. Chegou no Fundamental 2, que é do sexto ao nono, a gente transforma, o nome dessa matéria muda, passa a se chamar Direitos e Deveres. E aí a gente começa a falar, inclusive filosoficamente, a gente começa lá no sexto ano sobre o que que é o certo, o que que é o errado, o que que é o bem, o que que é o mal, o que que é a verdade com V maiúsculo, né? Vanessa? Qual é a verdade absoluta? Talvez a verdade absoluta a gente não. Quando a gente fala de verdade, a gente está falando que existe um sujeito interpretando. E aí, se tem um sujeito que está interpretando, a verdade pode ser qualquer coisa, né? Uhum. E aí a gente começa a falar, inclusive, lendo com eles a lei do bullying. Legal. Então, por que que eu estou falando isso tudo? Para concluir que, se a gente faz um pouquinho todo ano,
ao final de 18 anos da vida escolar, eles ouviram muito sobre isso. Porque quem entra no berçário e se forma no terceiro ano do ensino médio sem reprovar, são 18 anos que ele passou dentro da escola. É literalmente uma vida de verdade. Então, esse passo a passo é o tempo todo uma sementinha de cada vez, né? Isso, Então, a gente pode dizer que existem disciplinas, projetos na grade curricular que vão abordando o tema direta e indiretamente. E isso é que é o grande barato da escola, né? a gente fala sobre educação do século XXI. A educação do século XXI, ela não pode ser, não deve ser, ensinar uma criança a programar um jogo, embora ele possa ficar muito rico. Como esses dias eu vi uma matéria, só para fazer um parênteses, eu vi uma matéria na internet do menino, ele é de origem japonesa, mas morador dos Estados... Ele é dos Estados Unidos, mas de origem japonesa. Não sei Uhum, como é que é. Nipo-americano, talvez. talvez. E aí o sonho dele era se aposentar o mais rapidamente possível. E aí ele aprendeu programação e lançava nas lojas de aplicativos. Até que teve uma programação de um aplicativo que ele fez, que a polícia dos Estados Unidos achou incrível. E aí a polícia adotou o aplicativo dele, e pronto, ele ficou bilionário e por 25 anos ele se aposentou. Eu não acho que isso seja viver a vida. Eu acho que é um modo que ele escolheu viver a vida e Uhum. que sou capaz de discordar de alguma coisa disso. Mas o que eu quero dizer com isso é, a escola não tem que ensinar programação agora. Porque existem coisas que todo colégio vai ensinar. Matemática, português, história, geografia, ciências. Isso qualquer colégio vai ensinar. O colégio aqui da esquina, dali da esquina, da outra rua, do interior, sempre vai ter essas matérias. Um vai ter um pouco mais fácil, outro vai ser um pouco mais difícil, um vai cobrar um pouco menos, outro vai cobrar um pouco mais. Mas, na regra, todo mundo ensina isso. Então, eu preciso mostrar o que que eu ensino de diferente. E aí, quando eu falo que eu ensino de diferente, a gente trabalha aqui muito com habilidades que a gente não vai aprender na nossa casa, habilidades que precisam ser treinadas e que, quando a pessoa treina desde pequeno, ela também tem frutos maravilhosos. Quais são essas habilidades que a gente treina? E aí a gente usa diversos aspectos e diversas matérias, também uma sementinha por ano. A gente trabalha oratória, então, e essa matéria aí, cara, eu dou essa aula, eu ensino eles a falar em público. Então, Legal. é maravilhoso o trabalho de início ao fim. E o nosso trabalho é prática, vai fazer e receber feedback, fazer e receber feedback. E aí, olha a segunda competência que eu estou ensinando: receber feedback. Exatamente. Que não é gostoso, na maior Não, e parte das vezes. Porque se o feedback for sempre, você foi maravilhosa, foi mal, não é um feedback. exatamente. É só um elogio. Só um elogio. E aí eu estou ensinando eles a falar em público, ensinando oratória, ensinando a receber e dar feedback. E eu converso muito com eles sobre ser um feedback substancial, ser um feedback substantivo. A gente sair do, eu não gostei. Eu não gostei não significa absolutamente nada. Legal. Mas falar assim, olha, eu acho que você poderia ter investido mais tempo fazendo tal coisa. Aí, beleza, nós estamos em um feedback mais concreto. E aí a evolução deles é maravilhosa, é muito bonito de ver assim durante o ano eles crescendo nessas competências. Trabalho em grupo tem que ser ensinado, resiliência tem que ser ensinado. Tem uma expressão que eu uso, que é a regra número 1 de todas as aulas que eu dou, que é se vira. Se virar é algo de uma competência do século XXI, não é? É verdade. Então, essas coisas a gente ensina em sala de aula aqui no colégio. Agora eu queria entender uma coisa: como é que vocês tratam os pais? Porque tem pai que pode não acreditar que o filho está fazendo bullying, ou aquele pai que super protege. Como é que é essa relação com pais e responsáveis legais? Bem, a primeira coisa que a gente faz, todo colégio deveria ter. Isso, inclusive, é uma lei. E aí, assim, eu acho engraçado eu estar falando que isso é um diferencial do colégio, tá? É, a gente faz muito entrevista de anamnese, para que esse pai fique perto do colégio, para que a gente entenda a história daquela criança. E aí, você é mãe, eu sou pai, é óbvio que a gente não quer que o nosso filho esteja errado. É óbvio que a gente quer defender ao máximo os nossos filhos, mas isso faz parte do processo. Então,
Primeiro, a gente faz um processo na própria entrevista de anamnese de conscientização de quais são as regras do colégio. Então, a gente conscientiza quais são as regras do colégio para a criança e para os Uhum. pais. E a gente cobra muito a partir do dado, não é dado entregue, da informação entregue. Então, vou dar um exemplo. Eu falei para você que, eu até brinco com eles, ninguém pode entrar em sala de aula depois que o sino da catedral parar de tocar. Se o sino da catedral parou de tocar, não vai entrar em sala de aula. E aí, cara, eu falo assim, olha, pode vir até o cara que toca o sino da catedral aqui falar para mim que ele errou a hora de tocar o sino. Não vai entrar. Adorei. E aí, quando a gente cria isso, a gente faz gestão de expectativa. Então, o pai começa a perceber de que a expectativa que ele vai criar é uma expectativa que vai ser cumprida. Então, se eu estou falando que ele não vai entrar, ele não vai entrar. Bimestralmente, eu estou dando um exemplo só de atrasos, tá? Mas Sim. isso se aplica horizontalmente a todas as nossas práticas. A gente cumpre o que a gente promete. Se eu prometi para você que 7h30 ele não vai entrar, aliás, que após o sino da catedral parar de tocar ele não vai entrar, ele não vai entrar. E ele não entra. Então, a gestão de expectativa está cumprida. E aí, a expressão mimizento, ela é engraçada, ela é curiosa, porque a pessoa não vai deixar de ser. Uhum. Só que com a regra clara, com a regra objetiva e com a regra sendo cumprida, eu não tenho por que, como ser questionado. E funciona muito, tá? Funciona muito. Eu acho que a questão dos pais, que são, assim, muito ou reativos, ou defensivos demais, ou sempre conversam muito na defensiva, ela vai se esclarecendo com um processo de esclarecimento das regras. E fala assim, olha, as regras são essas, a gente vai cumprir por causa disso. E principalmente, acho que esse é o ponto mais importante. Regra pela regra não é regra. É só uma imposição. Agora, Uhum. quando eu tenho uma regra, vou botar assim minha nota, eu tenho uma regra aqui, e eu falo, olha, o valor que está sustentando essa regra é esse daqui, e valores, portanto, são inegociáveis, eu tenho facilidade na regra. Então, esse é o processo que a gente faz, inclusive em relação à primeira pergunta do bullying. Então, quando um pai chega no colégio, meu filho foi xingado, ele está sofrendo bullying. Eu falo assim, não, não está não. Ele foi xingado, ele não deveria ter sido xingado, ele sofreu uma violência verbal. Tudo isso daí que você está falando é verdade. Ninguém está tirando a sua razão em relação a isso, mas você também não vai chamar de bullying. Porque o bullying Aí eu vou lá na definição do que é o bullying. Legal. Então é assim que a gente faz, assim que tem funcionado. A gente está chegando no final do bate-papo de hoje, mas eu quero falar sobre o canal de denúncias. Vocês têm um canal de denúncias sigiloso em que a criança que se sentiu vítima de bullying pode denunciar. Queria que você explicasse por que que você tem esse canal, de onde é que veio essa ideia e como é que ele funciona na instituição. Bem, há uns anos atrás, nos Estados Unidos, tiveram alguns ataques às escolas, alguns ataques causados por um sentimento de sofrimento de bullying de uma criança, que aquela criança se tornou revoltada e um adolescente, e por conta disso um agressor ao ambiente escolar. E aí as universidades norte-americanas começaram a estudar esse fenômeno e propor planos de ação. E uma dessas ações, baseada no plano de ação que essas universidades americanas estudaram, é a criação de um canal de denúncia anônimo. Por quê? Estatisticamente falando, cerca de 80% dos casos em que ocorre algum tipo de agressão na escola, e aí, algum tipo de agressão, não estou falando de ataques, tá? Então, assim, qualquer tipo de agressão que acontece dentro da escola, cerca de 80% foram informados e avisados anteriormente, previamente, pelo agressor na rede social. Ou colocando alguma insatisfação, ou falando trazendo algum xingamento. Então, assim, a gente não está na rede social o tempo inteiro. Ninguém está na rede social o tempo inteiro. Mas quando a gente coloca muitas pessoas para estarem na rede social muito tempo, a gente fala assim, olha, alguém pode ver. E se essa pessoa
vir alguma ameaça, se essa pessoa vir algum desentendimento, como ela age? O que que ela tem que fazer com aquela informação? E aí o que a gente faz é incentivar que essa criança, que essa pai, que esse responsável, que essa pessoa que viu essa denúncia encaminhe ao colégio. Como denúncia, ainda que seja anônima, não tem problema, para que a gente possa agir. Então, o principal é isso. E aí, ô Carla, acho que o mais importante não é uma ideia louca, solta da minha cabeça. Especialistas em segurança escolar das grandes universidades dos Estados Unidos fizeram diversos estudos lá que têm atentado à escola a qualquer momento, durante muitos e muitos anos, e colocaram isso como um dos pontos de ação possíveis para o combate e prevenção ao bullying. Então, não tem por que não adotar. Muito legal. Rafael, eu queria te agradecer pelo bate-papo, dizer que ele foi ótimo e que a gente volta em breve para falar sobre outras demandas do Colégio Keller. Está sendo uma alegria trabalhar na assessoria de imprensa de vocês, porque a instituição, escola, ela é muito importante na vida da gente, né? Eu tô na casa dos 40 e me lembro muito bem de do quanto a escola foi importante para mim. Eu estudei em algumas escolas públicas em Petrópolis, na Escola Municipal Antônio Leite Garcia, depois eu estudei na Escola Municipal Rosemira de Oliveira Cavalcante, e depois eu fui para os Canarinhos. E nos Canarinhos eu aprendi muita coisa. Foi muito bom para mim. Eu me lembro ainda da maior bronca que eu tomei na minha vida, que foi do Frei Piva, que era coordenador dos Canarinhos, e ele me confundiu com uma aluna do coral. E eu tava esperando meu sino, sentada, tranquila e tal, não sei o quê. E ele, o que você está fazendo aqui do lado de fora e tal, não sei o quê. E o meu respeito por aquela instituição viva, né? Foi tão grande que eu peguei minha mochila e falei, eu devo estar errada. E fui em direção ao meu prédio. E aí eu só ouvi ele falando assim, não era do coral. E aí já era, eu fui embora. E, né, então assim, como é que aquilo é um microcosmos social tão relevante? O Colégio Keller não existia lá nos idos dos anos 1990, início dos anos 2000, quando eu saí do colégio, mas a instituição escola é uma delícia. E as minhas melhores memórias, eu falo que é da minha fase do 1, né, ali até os 18 anos, elas estão lá habitando o Colégio Canarinhos. E eu passo ali, quando subo a Santos Dumont, eu ainda buzino pro colégio. É um ritual que eu criei quando eu comprei o batismo. Eu buzino pro colégio, do tipo, olha eu aqui, eu Tô cresci, passando. tô passando, né? Então, assim, obrigada por compartilhar um tema tão relevante que eu acho que a qualquer momento a gente precisa discutir, que é sobre o bullying, até para a gente não ver acontecer no Brasil novas tragédias como já aconteceram em outros lugares. Obrigada, foi um prazer e a Exatamente. gente volta em breve a se falar. Obrigado, Carla. Conte comigo para o que precisar. Você fica comigo, ó, que eu volto logo após o intervalo. Aqui no Apogeu Santo Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apogeu a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro Santo Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu Santo Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O que
fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria. E quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Natália Barros, ela que é fotógrafa e vai falar sobre o ensaio Primeiros Dias. Seja muito bem-vinda, Natália. Prazer conversar com você. Obrigada, o prazer é meu. Então, queria que você começasse me explicando o que é esse ensaio Primeiros Dias, como é que surgiu a ideia de criar esse projeto. Então, a sessão Primeiros Dias é para bebê com até 50 dias, né? É um ensaio leve, estilo lifestyle, diferente do newborn tradicional, né? Com aquelas poses, enroladinhos. A gente faz mais a conexão entre a família. E, assim, a ideia surgiu porque antes eu não tinha estúdio. Então, eu fazia ensaio gestante e eu queria dar continuidade naquela família. Ter tipo um acompanhamento. Então, aí agora, como eu tenho um estúdio, eu falei, é o momento perfeito. Legal. Então, fotografar para você o bebê ainda assim nos primeiros dias é especial. O que esses registros revelam na maior parte das vezes? Então, esse comecinho, ele é cheio de detalhes, né? A mãozinha, o pezinho, e a criança, ela muda muito rápido. Então, a fotografia faz durar para sempre, né? Ter esses registros para sempre. Legal. Como é que é feita a preparação para esse tipo de ensaio? Pais recebem orientação antes? Como é que você faz isso? Recebem sim. A gente procura manter contato até uns dias antes do ensaio. A gente auxilia na escolha das roupas, nas cores, para deixar todo mundo combinando, porque vem às vezes irmãos, né? Então a gente auxilia nesse processo todo, no melhor horário para o bebê, e aí vai fluindo. Legal. Qual é o melhor momento para realizar as fotos e por quê? Existe uma janela de tempo ideal, a idade, o horário? Como é que isso é pensado por vocês? Então, o newborn tradicional, ele é de 5 a 15 dias, né? Que o bebê dorme bastante.
mas a gente faz até 50 dias do bebê, só que sem pressa. Pode o bebê ficar acordado, né? Não tem importância, né? E assim, eu procuro fazer no horário assim do estúdio funcionando mesmo. A gente escolhe o melhor horário para o bebê, que pode ser de 9 até umas 2 da tarde, e, e fica ótimo. Legal. O teu trabalho tem um estilo muito delicado, né? Quais são os diferenciais do cenário que você utiliza nessa fotografia de primeiros dias? Então, eu gosto muito de cenário clean, com cores claras, e a gente procura fazer um cenário assim acolhedor, né? Nada de muita produção, né? O foco é o bebê, a família. Legal. Você prefere as fotos no estúdio ou em casa? Como é que você escolhe o cenário ideal? Você também faz esse tipo de fotos dos primeiros dias na casa da pessoa, se ela assim achar mais interessante? Olha, eu nunca fiz na casa da pessoa, não. Eu particularmente prefiro fazer no estúdio, né? Porque eu já conheço a luz, eu tenho tudo à mão, né? O que eu vou precisar, e eu consigo criar um clima acolhedor também. Legal. Quais são os desafios principais, as dificuldades de fotografar o recém-nascido? Como é que você lida com o tempo do bebê? Afinal de contas, é o tempo dele, né? Tem que ser no tempo dele. Então, não é bem assim uma dificuldade. É como você disse, é no tempo do bebê. E tá tudo bem, né? O bebê precisa parar para mamar, precisa trocar, e a gente vai levando, né? Tem que ser no tempo do bebê mesmo, e a gente coloca até um tempo assim maior de ensaio, justamente por causa dessas pausas. Ah, legal. Quanto aos pais, como é que é esse momento para eles, emocionalmente falando? Como é que normalmente eles ficam? Então, eu acho que é um turbilhão de emoções, né? Muitos pais ainda estão se adaptando, até os pais de primeira viagem, e eles acham que podem estar atrapalhando, mas a gente deixa leve, procura acolher e falar que tá tudo bem, que, né? É assim mesmo. De forma geral, eu imagino que você presencie muitas emoções durante esses ensaios. Qual foi o momento marcante que você já viveu nesse trabalho que ainda impacta em você? Um ensaio que me marcou bastante, não foi nem assim, ensaio de, de bebê, não, foi de uma moça que ela estava com câncer, e aí ela me procurou perguntando se eu podia fazer um ensaio dela carequinha, que ela queria registrar essa fase dela. Aí ela, você não se importa? Eu falei, não, lógico que não, né? E aí a gente foi conversando, a gente fez um ensaio, nossa, e ficou lindo. Ela achou maravilhoso, até que falou pra gente fazer um ensaio depois quando o cabelo dela crescesse. Nossa, e foi assim, foi bem emocionante fazer o ensaio dela. Legal. Com relação ainda aos bebês, como é que você vê a importância dessas fotos para o futuro da família? O que que elas representam ao longo prazo? A gente costuma dizer que a fotografia faz você viver para sempre, né? A fotografia justamente é para o futuro, né? Porque lá na frente vai fazer falta. E as fotografias guardam amor, guardam carinho, lembranças que vai servir para todas as gerações, né? Então, acho que é muito importante registrar sempre todos os momentos. Legal. A gente fez o ensaio fotográfico da Maria Antônia, minha neta. Eu nunca falei dela Aham. no programa, acho que é a primeira vez que eu estou falando da Maria Antônia aqui. E foi um momento muito emocionante. Foi um momento em que eu fui com meu filho, com a mãe, que é a Bruna, com a Maria Antônia e tal. Até ganhei foto minha também, não era o foco do ensaio e tal. Mas a gente vai mostrar, depois desse nosso bate-papo, a gente vai mostrar algumas das fotos da Maria Antônia. E eu queria que você falasse assim, como é que é para você, para a gente terminar esse bate-papo, né? Como é que é para você fazer parte da construção emocional da história de famílias, desde a grávida até os primeiros dias, e aí vai para frente. Eu me sinto muito privilegiada e emocionada por as famílias me escolherem, né, para fazer parte desse momento, né? Por elas confiarem, né, a mim essas memórias tão importantes, né? E fazer parte, né, da história de vocês. Legal. Quem vai ver agora
as fotos da Maria Antônia, do João, da Bruna, e eu também vou botar umazinha minha com a minha neta. Eu queria que ficar encantado e que quiser marcar um ensaio, como é que pode conhecer mais do seu trabalho, além das fotos que você fez com a gente? No meu Instagram, né, Natália Barros Fotografia, tem um pouco dos bastidores, um pouco do meu ensaio, né, de todos os ensaios que eu faço, e tem link também para o meu site e o WhatsApp. Aí é fácil entrar em contato comigo. Maravilha, Natália. Obrigada de verdade pelo bate-papo, pela entrevista. Te desejo sucesso, que um montão de criancinha chegue aí, porque realmente olhar as fotos da minha neta é delicioso. E assim, compartilha, olha como ela tá linda e tal, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai fazer o próximo ensaio e a gente mostra aqui também no Comunicação. Obrigada, um beijo. Obrigada a você. Até o nosso próximo bate-papo. Um beijo. Você agora fica com as fotos da Maria Antônia. E, em seguida, a gente continua com Comunicação Livre. Beijo grande. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa. A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final.
Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o Guilherme Lasmar. Ele que é personal trainer e fisiculturista e lançou uma comunidade gratuita no WhatsApp para poder falar um pouquinho sobre saúde, treinamento, boas ideias e muito mais. Lasmar, seja muito bem-vindo, imenso prazer conversar com você. Boa tarde, meu amigo. O prazer é meu, é uma honra estar aqui. Queria que a gente começasse, na verdade, te apresentando para o meu público. É a primeira vez que a gente conversa aqui no Comunicação Livre e eu queria que você me falasse um pouco sobre a tua formação. Além de personal trainer, quer dizer, por ser personal trainer, né? Você é educador físico e aí personal, mas você também é teólogo e fisiculturista. Queria que você falasse um pouco sobre essa conjuntura. Né? É um mix muito louco, né? E tal. Conta pra mim. Eu decidi fazer educação física já mais velho. Antes disso, eu fui professor de combate militar durante 13 anos. Olha. E aí daí essa é uma parte é uma profissão que eu não exerço mais, né? Claro. E eu sempre quis fazer educação física, mas a minha família tinha maior preconceito, falava que professor de educação física ia ser pobre e que nunca ia conseguir nada na vida e tal. E eu, como fui sempre um menino muito família, eu sempre, não, então eu vou tentar fazer direito. Fiz direito, fiz veterinária. Até que eu falei, cara, o que eu quero fazer é teologia e pronto. Aí depois que eu fiz a teologia, eu me encontrei nas missões. Aí fiz algumas missões na África e tudo mais. E de lá eu decidi seguir minha vida, né? E fazer aquilo que eu realmente gostava. Eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de puxar ferro, sempre gostei de fisiculturismo, eu acompanhava, apesar de não ser fisiculturista, né? E daí eu falei, cara, agora eu não vou mais ligar pra ninguém, vou viver minha vida do jeito que eu quero. E, pô, tem sido aí 5 anos e meio dessa jornada e tem sido fantástico. Eu estava estudando um pouquinho você, né? E me salientou o fato de que você veio da sobrepeso, obesidade para o fisiculturismo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e pelo fato também de que o fisiculturista lá no palco, no dia de um evento, de uma competição, você chega a 3%, em torno de 3% de gordura. Mas na vida não é isso. Então fala um pouquinho para mim sobre isso, por gentileza. Show. Isso é um erro que as pessoas cometem muito, porque elas acreditam que o fisiculturista, ele é sempre a imagem do palco, né? E isso não é verdade. Não é nem saudável permanecer como a gente está no palco, né? O ser humano, ele não se dá bem com um percentual de gordura tão baixo, como não se dá bem com um percentual de gordura muito alto. Não é saudável, não é bom pra gente. Os nossos hormônios, eles funcionam à base de lipídios, né? Que são as gorduras. Então, sem gordura, a gente não funciona bem. Os nossos níveis hormonais caem, a gente perde o desempenho, perde motivação de vida, não é legal. Então a gente fica aí na nossa vida por volta de 10 a 16, que ainda é um padrão atlético, né, por cento de gordura. Ainda é um padrão atlético, ainda tem o abdômen aparecendo, mas é muito longe de um padrão de campeonato. O momento do show é um momento muito específico, a gente faz vários trabalhos metabólicos para que o nosso corpo chegue naquele ponto, naquela hora específica. Então, é uma ilusão que a gente fica assim o tempo todo. Não fica mesmo. No dia seguinte do show, a gente já está diferente. Entendi. Legal. Agora, de uma pessoa de treinamento, que gostava de puxar ferro, para um educador físico, para o fisiculturista, como é que foi um pouquinho dessa construção?
Olha, é bem diferente. Eu comecei a puxar ferro, né, por causa da luta. Então eu focava muito no que a gente chama de basismo, que é o levantamento terra, agachamento e supino, que são exercícios de força, que é o que Uhum. eu precisava na luta, né? E eu também praticava muito, me tornei até instrutor na época da luta de kettlebell. Eu não sei se você sabe o que é. É um sistema de treinamento russo, ele é uma bola de ferro assim, com uma alça. Ah, sei. A maioria das pessoas conhece, mas não sabe o nome. Isso aí. É kettle, é chaleira, né? Então é o sino chaleira, é por causa do formato, né? Parece. É um treinamento russo que também é um treinamento de força. Então eu sempre gostei de treinar, sempre me amarrei em treinar. Aí eu só tive que mudar, porque é muito diferente, Carla. As pessoas acham que treinar é treinar. Mas não, dependendo do seu objetivo, o treino tem que ser completamente diferente. Se o meu objetivo é emagrecer, é uma coisa, se o meu objetivo é hipertrofia, é outro. Se o meu objetivo é emagrecer fazendo hipertrofia, já é outro. Se o meu objetivo é só ficar muito forte, outro. Se o meu objetivo é ser um lutador, outro. Então existem vários caminhos que você pode seguir. E a importância de um treinador tá aí. Eu tenho um aluno de personal que me veio, a gente teve uma reunião na sexta-feira passada. Ele é um aluno comum de personal, ele é empresário, e ele me falou assim, cara, eu decidi que eu quero correr uma maratona em 6 meses. E ele nunca correu na vida. Uhum. Então, assim, eu passei o final de semana inteiro reprogramando o treino dele todo, porque ele estava treinando para ter qualidade de vida. É completamente diferente de treinar para ser um atleta de alto desempenho que vai correr uma maratona. Por mais que ele não vá correr de forma profissional, Sim. então a educação física ela foi durante muito tempo marginalizada no sentido de tipo assim, o cara que não deu certo na vida gostava de jogar futebol, aí ele faz educação física. É E na verdade. verdade não é, cara. A gente estuda pra caraca. Eu tenho uma torre de livro aqui em casa de treinamento. E eu dei, assim, dei a sorte, dei uma jesuicidência, assim, de ter parado em um time, no meu time de fisiculturismo, todo mundo é muito virtuoso nesse sentido, todo mundo estuda muito. Uhum. Tanto que as nossas esposas obrigaram a gente a criar um clube do livro pra gente ler um livro que não fosse de fisiculturismo para ter outro assunto. Que elas Muito ficavam justo. bravas que a gente só conversava disso. Aí agora, cada mês, a gente lê um livro completamente aleatório sobre vários temas e acabou sendo muito legal, agregando muito pra gente também. Então, o professor de educação física, de verdade, o cara que estuda e tal, ele vai te apresentar 1 milhão de caminhos pelos quais você pode seguir, dependendo do seu objetivo. Legal. E aí, esse personal trainer, educador físico, que é também fisiculturista, você criou um grupo gratuito de WhatsApp para poder estimular petropolitanos a se aventurarem ou começarem uma nova trajetória em prol da saúde. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Chegou um momento da minha vida que eu decidi fazer isso. Apesar de sempre ter sido lutador, sempre ter sido atleta, eu também era obeso, porque a minha cabeça estava fora do esquema. Então, as pessoas confundem ser atleta com ser saudável. Na verdade, não. A maioria dos atletas de alto desempenho não são saudáveis. É impressionante. Se você for ver uma menina de 12 anos da ginástica olímpica, ela tem 8 cirurgias. Ela já arrebentou todas as articulações dela, joelho ferrado, fêmur ferrado, ombro ferrado. Infelizmente, o esporte de alto desempenho exige muito do corpo. É alto desempenho. É a mesma coisa que você pegar um carro e começar a correr na velocidade máxima que ele consegue. Uma hora vai quebrar. É o que acontece com o nosso corpo. Então, chegou um momento que eu falei, cara, isso não é saudável para mim. Eu vou continuar sendo um bom atleta aí por mais 10 anos e depois a máquina vai pifar. Entendi. Além de não me enxergar bem, não ser feliz com o corpo que eu tinha. E daí, É uma como eu questão e consegui. tanta.
É, exato. Porque assim, você imagina, um professor de combate militar, um cara que luta, que atira, que corre, que pula muro, que não sei o quê. Aí você. A minha imagem era de um gordinho pacato sentado no sofá comendo Cheetos e tomando coca. Não era essa a imagem que eu queria passar para as pessoas, sabe? Nunca foi. Só que eu estava preso dentro de um comportamento, dentro de um círculo de comportamento do qual eu não conseguia sair. E aí, como eu consegui arrumar essa passagem para fora, eu tenho muito essa vontade de ensinar essas pessoas que sentem o que eu sentia, que têm a mesma dor que eu tinha, a trilhar o caminho que eu trilhei, que é um caminho muito menos difícil do que eu imaginava, mas sendo feito da forma certa. Eu tentei, Carla, durante aí... Eu fiquei 20 anos, mais ou menos, obeso, né? De 8 aos 28 de idade, assim. E eu acredito que não tinha muita noção disso até uns 13 anos. Aí, com 13 anos, eu comecei a ver as meninas na escola, as pessoas começaram a namorar. Aí eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E dali pra frente, eu tentei emagrecer até os meus 28. Só que como eu não tinha nenhum acompanhamento, ninguém me ensinava nada, eu fazia aquelas dietas assim. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma dieta que eu falei assim, eu não vou mais comer, até emagrecer. Todo mundo fez essa. Deu 3 dias, eu não conseguia levantar do sofá, mas eu só bebia água. Então, assim, eu cometi vários erros na minha trajetória que botaram muita energia no vetor errado. Então, o meu trabalho hoje é ensinar a pessoa a vetorizar a energia, vetorizar o desejo dela no caminho certo. Sabe? Então, foi isso que me motivou assim, a me tornar um mentor esportivo. Porque o mentor é aquela pessoa que já trilhou aquele caminho e vai te mostrar como trilhar da melhor forma possível, né? Então, por isso, o meu projeto se chama mentoria e não consultoria, como é o projeto de todo mundo hoje em dia. Legal. Como é que está sendo, desde que foi lançado a comunidade, o que você vem sentindo das pessoas que já estão participando? Cara, Carla, eu não esperava assim, que eu tivesse a repercussão que teve. Eu, a minha equipe, ninguém contava que o grupo cresceria tanto tão rápido. Legal. Isso foi muito legal pra gente. A gente tem bastante gente, o pessoal... O que é engraçado da comunidade só é que o pessoal tem muita vergonha. Então, em vez de eles mandarem as perguntas na comunidade, eles me mandam um inbox no Instagram. Entendi. É muito engraçado isso. Tipo, eu pergunto lá, que assunto vocês gostariam que eu falasse na live hoje? Escreve aí na comunidade. Aí eles vão lá no Instagram, poxa, eu gostaria que você falasse disso, disso e disso. Então, agora eu acho que o meu maior trabalho é desinibir a comunidade para eles começarem a interagir entre si. Porque isso também é muito legal. Quando você está dentro de um círculo, onde todas as pessoas estão buscando a mesma coisa, se esforçando na mesma direção, isso fortalece muito o trabalho, né? Legal. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse grupo, a essa comunidade que é no WhatsApp, para poder aderir? Praticamente todos os dias eu estou botando o link da comunidade lá nos stories do meu Instagram. Então é só me seguir lá. Ou qualquer coisa, não achou o link, me manda um DM e eu te mando. A gente está colocando agora, ainda não tá, mas a gente já está colocando no Linktree da minha bio também o link, que aí vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, a gente está encaminhando para o final e eu queria que você me respondesse, talvez agora o teólogo entre um pouco em ação, né? Que é o seguinte, em via de regra, as pessoas não fazem nada de graça para os outros assim e tal, não sei o quê. Você está compartilhando o que pode ser um projeto vendável de trabalho. E eu queria Claro. que um trabalho que gasta tempo, que você se organiza para mandar mensagens e tudo isso. Por que, Lasmar? Vamos lá, vamos começar. Essa foi uma crítica muito normal na minha vida toda, né? Eu sempre trabalhei muito por pessoas. Eu tenho uma paixão muito grande pelas pessoas, desde moleque. As pessoas às vezes me criticavam assim, eu com 22 anos, 23. Por que você trabalha um ano inteiro para juntar dinheiro e passar um mês na África? Cara, porque eu amo isso, porque eu amo estar lá e ajudar as pessoas e botar a mão na massa para poder fazer algo por alguém. Esse projeto, é óbvio
que, além de tudo, eu tenho 1 milhão de cases de sucesso que vão surgindo desses processos. Isso é muito legal para a minha profissão também. Porque ver as pessoas sendo transformadas, eu não digo para mim, digo para o público geral, motiva essas pessoas a começarem e faz com que elas entendam a necessidade de ter alguém com elas para começar isso. Porque a pessoa que entra no grupo e ela se transforma através da mensagem que eu passei, ela sempre vai falar para as pessoas assim, caramba, eu treinei com o Lasmar e minha vida mudou. Legal. E as pessoas começam a entender, através disso, a necessidade de um educador físico, a necessidade de um mentor que vai estar ali do teu lado, te guiando no caminho certo. A coisa que eu mais escuto na minha primeira aula de personal, quando eu encontro o aluno a primeira vez, o aluno termina o treino, olha dentro do meu olho e fala assim, cara, eu nunca treinei na minha vida. E às vezes a pessoa está indo no ginásio há 10 anos. Mas por quê? Porque a educação física não é sentar numa extensora e fazer 3 de 15. Quantas vezes eu sento com um aluno meu na extensora, ele faz 2, 3 repetições, eu olho e falo, vamos pro leg. Por quê? Porque eu estou habituado a ver o corpo em ação. Eu estou acostumado a ver a biomecânica em movimento. Eu sei o que o aluno precisa, eu sei o que o corpo precisa, eu sei como o ânimo dele está disposto para ele treinar naquele dia, sabe? Então, o profissional é muito importante. Eu acho que uma grande coisa que a gente vai gerar nisso é que as pessoas entendam que elas precisam de mentores, não só na área de educação física, mas na vida. Porque quando você tem alguém que sabe o que faz hoje, eu sou partidário disso, parece porque eu sou um mentor, né? Mas eu tenho um mentor na minha vida de tudo. Eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor da área financeira, eu tenho o meu treinador, porque todo bom treinador tem um bom treinador. Então, gerar esse entendimento dessa necessidade de você, para que você alcance um objetivo, você ter ali de mão dada, por ser professor de luta, eu tenho essa figura do mestre, né? Que era o cara que te guiava no caminho para que você chegasse lá. E o mestre é muito mais do que alguém que luta bem e carrega uma faixa preta, né? Ele é uma pessoa que tem uma vida ilibada, lúdica, que busca bons valores e tudo. Então eu tenho essa figura muito incutida em mim. Eu gosto muito, eu acho que acima de tudo é isso que eu estou buscando. Óbvio que o reconhecimento profissional, mas óbvio que também ajudar as pessoas a quebrar essa bolha, essa barreira e essa dificuldade que muitos têm. As pessoas acham que lugar de marombeiro é na academia e lugar de gordo é no sofá. Não, cara, academia é lugar de todo mundo. É lugar do magrelo, do gordo, da grávida, é lugar do doente, é lugar da pessoa que tem uma deficiência física, é lugar... Eu tenho um cadeirante que faz cadeira extensora na academia, porque eu descobri que, apesar dele não mexer as pernas, ele tinha um pequeno movimentozinho de extensão das pernas. E aí eu comecei a treinar isso, hoje ele faz cadeira extensora normal. Ou seja, criamos músculo onde não existia. Ele não fica em pé? Ainda não fica em pé. Mas ele já tem um movimento nas pernas que ele não sabia que tinha. Então, olha que legal. Olha o que a educação física pode fazer pelas pessoas, né? Maravilha. Lasmar, queria te agradecer pelo bate-papo. A gente É uma honra. em breve com novas conversas para a gente falar sobre personal trainer, educação física, mudança de comportamento, tudo isso e muito mais. Foi uma delícia. Bora com tudo. Obrigada. Conta comigo, minha amiga. Até mais. Um beijo grande. Você de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde.
Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Espero de verdade que você tenha apreciado, que siga a gente nas redes sociais, @comunicação livre, também o meu Instagram, @carlacoelho.jornalista, conto com você por lá, e a gente se encontra aqui no próximo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.